favor, no segundo livro de Samuel. Aleluia! Quando você abre, eu também quero agradecer ao pastor dessa igreja, sua Glória! esposa, Aleluia, Jesus. pela confiança de Jesus. forma terceirizada, né? A gente ser recebido aqui, nesse lugar. Dizer que a minha esposa esteve aqui no evento e ela testemunhou a respeito, né, da graça de Deus que habita aqui nesse lugar. Aleluia, Jesus. E Glória a é sobre Deus. essa graça, sobre a maneira como Deus trabalha, e sobre o que Deus quer fazer, Aleluia. é que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, em 2 Samuel, no capítulo 6, Glória a Deus. um texto importante das Escrituras, e queira Deus que nós possamos entender bem o real propósito da presença de Deus Oh, aleluia. na nossa vida, o quão importante é e o quão relevante é nós sabermos a importância da presença de Deus. 2 Samuel capítulo 6, versículo 1, o texto diz assim: e tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Eu quero que você grave bem esse final. E morreu ali junto da arca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Toma o teu assento, por gentileza. Eu quero tirar essa noite um pequeno recorte a respeito desse texto, para que a gente possa entender algumas coisas a respeito de como que Deus vê o que nós estamos fazendo. A arca do Senhor, a arca da aliança, ela não apenas era um objeto qualquer, ou um objeto sagrado, mas era sobre a arca de Deus que se invocava o nome do Senhor. Isso significa dizer que aquele objeto, aquela arca, ela representava de forma real a presença de Deus aonde ela estivesse. Era tão relevante e significante essa avaliação que quando Israel entrou em guerra com os filisteus, antes da arca ser colocada na casa de Abinadab, Israel perde a guerra. Os dois sacerdotes que a minha esposa citou aqui, Hofni e Finéias, que estão no texto, filho do sacerdote Eli,
eles morrem na batalha. E a arca de Deus é levada para uma terra estranha, que era a terra dos filisteus. Era tão pesado a ocorrência, o fato, que quando o sacerdote Eli, que era pai de Hofni e Finéias, recebe a notícia de que os seus filhos morreram na batalha, ele naturalmente se entristece, mas ele tem uma reação até certo ponto controlável, normal. Mas quando ele recebe a notícia que a arca de Deus tinha sido levada do arraial de Israel para os filisteus, imediatamente ele é tomado por um mal súbito, cai para trás onde ele estava sentado, e a Bíblia diz que ele quebra o pescoço imediatamente, porque grave negócio é quando a presença de Deus está no lugar errado, com as pessoas erradas. E aí os filisteus, eu vou correr um pouquinho com a história, os filisteus colocam uma arca dentro do templo do seu Deus, chamado Dagon. E Deus começa ali a fazer juízo contra os filisteus, sem precisar de arma, de flecha, de espada, de ninguém. A arca no lugar errado, ela causa prejuízos incalculáveis para os filisteus. A presença de Deus alocada no lugar errado causa problemas sérios que não podem ser resolvidos com uma simples oração. E os filisteus foram acometidos de chagas, de hemorroidas, e eles precisaram devolver a arca de Deus para Israel. E aí, pasme, ao receber a notícia a respeito da arca de Deus, depois de muito tempo, Saul não se preocupa em levar a arca de novo para Jerusalém. Mas a arca, quando os filisteus enviam ela, ela vai parar na casa de um homem chamado Abinadab. Ela entra na casa de Abinadab e fica ali por longos 20 anos. 20 anos, a arca, a presença de Deus, na casa de Abinadab. E eu quero tentar trazer a você uma realidade importante sobre Abinadab. Ele foi constituído sacerdote por causa da presença de Deus que entrou na sua casa. Se foi constituído sacerdote, então a casa de Abinadab deixou de ser uma casa e passou a ser um santuário de culto a Deus. Porque a presença de Deus no lugar, ela muda o sentido das coisas. Quando a presença de Deus está disponível em algum lugar, as coisas que eram normais são santificadas. E ficam ali 20 anos aquela arca ali. Ali Abinadab e a sua esposa prestavam culto. Ali a arca com certeza ficava entre 4 paredes, bem reservada, com um véu na frente da arca, para que a santidade de Deus não matasse os moradores. Nascem as crianças dentro da igreja, aonde estava a arca. As crianças naturalmente vão aprendendo com o papai Abinadab o significado e a importância daquele objeto que significava, que simbolizava e que era Deus manifesto. Papai Abinadab foi ensinando os filhos e foi ensinando o ofício de se tornarem sacerdotes. A arca não muda só a casa de Abinadab e não transforma só a casa dele na igreja. A arca transforma os filhos em sacerdotes. A presença de Deus na casa, ela tem efeitos extraordinários. Mas também é importante dizer que não significa de porque a arca está presente e porque nós sabemos que ela está e nós sentimos os efeitos dela, que nós sabemos lidar com a arca de Deus. Olha,
Nós estamos hoje numa igreja, num culto. Aqui, nós sabemos que a presença de Deus está. Nós já podemos sentir e presenciar um pouquinho da sua presença. E saber que a presença de Deus está, não significa que você sabe o que fazer com ela. Às vezes nós estamos no lugar, recebendo toda a carga da arca, recebendo todo o toque que a arca produz, recebendo a prosperidade que a arca gera, a paz que a arca gera, porque durante 20 anos não tem ocorrência bíblica de que aconteceu um acidente na casa de Abinadab. Ninguém morreu na casa de Abinadab. E ao olhar para o movimento que Deus faz através da arca, quando ela entra na casa de Obed-Edom, um tempo depois, nós podemos imaginar que a casa de Abinadab passou pelos mesmos efeitos que a casa de Obed-Edom também passou. Houve prosperidade, cura, presença de Deus, bons sentimentos, boas razões para que a gente pudesse venerar aquela presença, aquela arca. Pois bem, nós muitas vezes estamos exatamente como Abinadab, Aiô e Uzá. Nós estamos com a presença de Deus disponível, sentimos a presença de Deus o tempo todo, arrepiamos a espinha, oramos, profetizamos, até por causa da presença de Deus, operamos através dessa presença prodígios, sinais e maravilhas, porque a presença de Deus está no lugar. Aleluia. Mas a questão não é a presença de Deus estar aqui, porque quando nós nos reunimos, um está mais cheio, outro está mais vazio, um precisa, outro não, um se consagrou, outro não se consagrou, e é por isso que a gente vive as ondas dentro do culto, em que alguém toma a palavra e parece que é uma lata vazia, e o outro toma a palavra e parece que está lotado de Deus. É porque a arca está aqui, e quem está mais sintonizado com a arca, naquele dia vai ser mais usado. Ok, maravilha, perfeito. Pois é, só que chegou o dia que a arca ia ter que sair de dentro da casa, ia ter que ir para fora. E aí é que está o problema. O problema não está aqui quando você vem aqui. Aqui a arca está presente, a arca está na mesa, a arca está nos bancos, tem um culto, tem uma consagração sendo feita, uma oração sendo feita. O problema é quando você tem que sair daqui e pôr o pé na rua e levar a arca com você. Aleluia! Porque viver na presença da arca é bom. Viver com os efeitos da arca é maravilhoso. Mas carregar a arca para fora tem que ter muita responsabilidade. Carregar a arca para fora tem que ter o procedimento de Deus e não o seu. Quem determina como a arca vai ser transportada não é quem a transporta, é Deus que está na arca. E Deus estabeleceu a arca lá para Moisés e disse assim: Moisés, a minha presença simbolizada através deste instrumento, ela deverá ser carregada por gente santa e que tenha sacerdote sobre os lombos. E nós não entendemos por que é que parece que a nossa vida fica um pouco melhor quando a gente vem na segunda, na terça, na quinta, na sexta, a gente recebe aquela injeção de adrenalina de Deus, porque a presença de Deus emana da arca. Só que quando a gente vai para fora carregar a arca, ao invés de carregar nas costas, a gente terceiriza a arca de Deus para o carro.
A gente terceiriza a arca de Deus para os outros carregarem. E ao invés de estarmos em reverência, preocupados com o que nós estamos fazendo, quando nós botamos o pé para fora desse ambiente, que é onde você vai realmente dizer para quem não te conhece se a arca fez efeito na sua vida ou não, se você aprendeu com a presença da arca ou não na sua caminhada, é nessa hora que os bois tropeçam. Aleluia. É na hora que você baixa a guarda, porque ser crente fazendo figura aqui dentro é moleza. Aleluia. Falar de Deus num ambiente propício como esse é fácil. Falar de Deus com a voz cantando, pregando, testemunhando é moleza. É verdade. Difícil é pegar a arca e subir o caminho da Eira de Nacon. É Deus, aleluia. Porque para subir o caminho da Eira de Nacon, o seu eu tem que morrer. É desse jeito. Para subir o caminho da Eira de Nacon, a arca tem argolas que precisa passar os varais. E a arca tem que ser carregada sobre os ombros. Por que sobre os ombros, pastor Alexander? Porque quem olha para você tem que ver a arca e não você primeiro. Aleluia. Quem tem que aparecer é a arca e não você. Desse jeito. E eu tenho convicção do que Deus está me falando aqui, que nós estamos colocando a arca para o boi levar, Olha aí, ó. e a Iota andando na frente da arca, com a arca por trás, Aleluia. Meu Deus. e usar andando do lado da arca, ao invés de estar embaixo da arca. Oh, Jesus. E aí sabe o que Deus faz para poder te colocar no caminho, no trilho? Ele bota uma pedra para o teu boi tropeçar. Jesus. Porque para ver Deus, tem que morrer primeiro. Eita, Deus tremendo na terra. Aleluia. Para ver Deus, tem que ter reverência primeiro. É Jesus, aleluia. Tem que abrir mão daquilo que você acha que é o jeito certo. Glória. E tem que fazer como Deus disse que é o jeito certo. E aí é difícil, sabe por quê? Porque ele mexe com as minhas convicções. Mas eu não acho que é assim. Eu não aceito fazer dessa maneira. Eu acho que fazer do meu jeito é melhor. Eu acho que andar da minha maneira é melhor. Aleluia. E me chama a atenção que Davi, coitado, se penaliza pela morte de Uzá, mas era responsabilidade de Uzá, Aiô e Abinadab dizer: Davi, manda o carro embora, porque nós vamos carregar a arca nos ombros. Aleluia, Jesus. Davi não tinha como saber, não era sacerdote, era ele. Eita, Jesus. Aleluia. E nós temos a presença da arca, sei lá, 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos de igreja. Já está dando teia de aranha Ei, na gente. Aleluia. E ninguém sabe, além de nós, como que transporta a arca. Porque a gente não tem nem disponibilidade para ensinar e tem preguiça para fazer. Olha aí, Jesus. Desse jeito. E sabe o que Deus está dizendo para nós? Glória, tu tá na casa. É que se a gente não começar a assumir a responsabilidade pessoal de fazer o transporte da presença de Deus como precisa, É, Jesus. nós vamos morrer, mesmo tendo vivido 20 anos com a presença da arca dentro da igreja. Tem gente como Uzá que já nem tem reverência mais. Meu Quem é que me garante que Uzá, quando era criança, pastor? Criança, que ele não subiu em cima da arca. Para sentar em cima da arca. Você consegue controlar a criança pequena? Quem é que me garante que Uzá não passou a mão naquela arca quando Abinadab estava dormindo? Ou quando ele estava cuidando das ovelhas e ficou a arca, Uzá, dentro de casa, e aí a intimidade com a arca gerou irreverência em Uzá. Nós somos crentes há tanto tempo que já não servimos para mais nada.
Nós conhecemos a Deus há tanto tempo que a arca já não faz mais diferença. Nós já estamos andando no automático. Para que a arca? Para que carregar nos ombros esse negócio pesado? Se a vida inteira eu fiz carinho nela. Quando o boi tropeça, o Zá pensa: eu vou segurar a arca, eu já fiz isso antes. Eu já botei a mão na arca antes. E ele faz por bem. Mas Deus não está preocupado se você faz por bem ou por mal. Se a salvação, se a comunhão com Deus pudesse ser conquistada pelo que você faz, por que Jesus morreu no Calvário? Por que a arca teve que descer, se humilhar à forma de homem e morrer morto de cruz? Se fosse assim fácil, não precisava ninguém morrer. Deus estava revelando e dizendo para Davi e para todo Israel: a intenção de vocês foi boa, o método está errado. E a arca tem que fazer diferença, não é na casa de Abinadab, ela tem que fazer diferença no transporte. Porque quando você olha para o texto, você vai ver que a alegria, os instrumentos e o culto não foi dentro da casa de Abinadab onde a arca estava. Foi no caminho da arca para Jerusalém. Aleluia, Jesus. Ou você esqueceu que um dia você vai estar na Jerusalém celestial? Ou você esqueceu que a vida é uma eira de Nacon, que você precisa subir e caminhar por ela, carregando a arca de Deus até deixar no lugar determinado por eles? Talvez você tenha esquecido a sua responsabilidade. Talvez os anos tenham te feito presunçoso ou presunçosa. Eu não preciso fazer conforme Deus quer. O método pode ser qualquer um. O que importa, né, assim, não importa a ordem dos fatores, o que importa é o resultado. Não existe uma lei aí da matemática que é assim? Pois é. Só que para Deus importa a ordem dos fatores, porque dependendo da ordem dos fatores altera o resultado. Então para Deus 2 mais 2 não são 4. Aleluia, Jesus, oh, glória. 2 mais 2 para Deus pode ser 6. E você tem que aceitar que é 6. Aleluia. Porque quem foi que fez a matemática? Você ou Deus? Aleluia. Lembra quando Pedro estava no barco e que Jesus veio caminhando por sobre as águas? E Pedro falou: se é o Senhor, manda eu ir. E Jesus disse: vem. E Pedro entrou. E quando entrou, botou o pé na água e a água firmou, porque fez o que Jesus mandou fazer. Aleluia. No meio do caminho, que aí é o problema, é o meio do caminho. É o meio do caminho, porque nem todo mundo que começa bem termina bem. Aleluia, Jesus. Assim como nem todo mundo que começa mal termina mal. Mas o fato é que no meio do caminho tinha um vento, e no meio do caminho dos bois tinha uma pedra. Alguém tinha que ter tirado a pedra para a arca passar, para ter menos dano. Só que foi Deus que botou a pedra lá. E às vezes, eu estava vendo minha esposa falar aqui sobre Penina, e Penina e a pedra são a mesma coisa. É, Jesus, é desse jeito. Porque eu sou estéril, mas ok, eu sou amada, então está confortável, vamos indo. Para que filho se eu tenho amor? Não foi isso que o Cana falou para ela? Eu não te sou melhor do que muitos filhos? Aí Deus colocou a pedra, a tal da Penina, para tirar ela da zona de conforto. E às vezes a pedra não é uma pessoa, a pedra é um problema, É verdade. a pedra é uma situação, a pedra é uma dificuldade Aleluia. que Deus coloca para dar uma balançada no carro, para dizer para Davi assim: volta e faz de novo.
volta e transporta de novo. Está errado. Transporta de novo. Deixa o serviço no meio do caminho, volta, estuda, reanalisa, faça uma autoanálise e mude o jeito de fazer a coisa. E o que foi que Davi fez? Pegou a arca, estava no meio do caminho, não dava para voltar. Já pensou se tivesse outra pedra? Coloca ali na casa de Obed-Edom rápido. Para a arca, para. Bota em cima de alguma coisa, porque se essa arca cair, morre todo mundo aqui. E aí Davi volta para Jerusalém. Pega o livro da lei e vai entender como que faz, Senhor, para transportar a tua presença de volta para o lugar Aleluia, Jesus. adequado para ela. E aí ele faz tudo diferente. Eu não vou me ater ao que Davi faz diferente, porque senão nós vamos, meia-noite é cedo para nós. Aleluia. O que eu quero dizer é o seguinte, e eu estou sendo bem didático como sempre, porque o Evangelho precisa ser entendido e precisa ser praticado. Ok? Esquece a arca aqui. Isso aqui é só consequência. Se você carrega a arca, porque lá no Antigo Testamento a presença de Deus estava parada na arca, mas para a mulher samaritana ele disse: não é nem em Jerusalém e nem nesse monte, Aleluia, Jesus. mas o Pai é Espírito. Glória a Deus. E importa que quem adora o Pai o adore em espírito e em verdade. Eu digo para os meus filhos aqui, eles são testemunhas, eu digo para eles: vocês não podem ir na igreja para ser crente. Se vocês quiserem ir na igreja, e devem, vocês vão porque são crentes. A igreja não vai transformar. A arca estava 20 anos na casa de Abinadab e não mudou a vida de Aiô e a vida de Uzá. Eles não sabiam nem como transportar a arca, que eles ficaram 20 anos cuidando dela. Então nós precisamos entender a importância que tem para nós. Para nós, porque para Deus, se a gente vai fazer do jeito certo, do jeito errado, Ele é Deus, o céu é dele, a chave de Davi que abre e fecha é dele, e Ele só vai abrir os portões celestiais para quem Ele quiser. Pode fazer o que você quiser, pode fazer o que quiser, pode levantar templos, altares, catedrais, pode doar 500 mil cesta básica, o céu ainda continua tendo um dono. E para entrar lá é do jeito dele e não do seu. Espírito de Deus. Não é assim? Quando nós chegarmos lá em cima, não vai acontecer isso? Senhor, no teu nome nós expulsávamos demônios, nós curávamos os enfermos, nós fazemos maravilhas. E Ele vai dizer: mas eu não te conheço. Aleluia. Porque você andou com a arca, mas a arca não andou com você. Você participava dos benefícios da arca, mas você nunca se converteu à arca. Você nunca voltou o seu coração para a arca, porque na primeira oportunidade que você tem, você pega a arca, a presença de Deus, bota em cima do carro de boi e vai fazer aquilo que você sempre fez, as bobagens que você sempre fez, os erros que você sempre cometeu, todas as vezes. Por quê? Porque para você a arca é só um meio, não um fim. E para a igreja de Deus, para mim, para você salvo, a arca é tudo. A arca é o começo, o meio, o fim. Se coloque sobre os seus pés. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos, eu preciso. Eu tenho vivenciado dias assim, bem diferentes com Deus nos últimos tempos, olhando para essa realidade da minha vida, do que eu sou e do que de fato eu preciso ser.
Eu sou crente desde quando, né, mãe? 92, 93, 91, faz as contas. 91, estava eu e minha mãe atravessando beco de barro, com lama até no meio da canela, com violão tonante, para poder fazer culto ar livre na casa dos outros. Mas 40 anos depois, eu ainda tenho medo de pegar a arca e pôr nos meus ombros e sair. Porque talvez eu cometa um erro. Porque talvez eu morra, e não só morrer, talvez eu leve todos os que estão comigo juntos. Vocês já imaginaram se a arca de Deus, Uzá morreu para não deixar a arca cair? Mas vocês já imaginaram se a arca cai? As consequências se a arca cai? 30 mil pessoas tinham morrido naquele dia. E vou te dizer que isso é fácil para Deus, porque um anjo matou 185 mil soldados de Senaqueribe num único dia. 30 mil adoradores que não sabem adorar, para Deus é um sopro. Nós vamos fazer uma autoanálise e nós vamos entender que a arca pode ficar 20 anos na nossa vida aqui. Nós frequentando isso aqui, a igreja, orando, fazendo culto, terça-feira, quinta, sexta, evento e tal. Enquanto a arca não for transportada para o mundo ver, nós nunca vamos saber se estamos prontos para o céu ou não. Nós precisamos sair com a arca e aprender como fazer o transporte. Amém? Curva a sua cabeça, por favor, essa noite. Pai das luzes, nós te glorificamos, Pai. E nós te glorificamos porque o Senhor é bom e a tua benignidade, ela dura para sempre. Nós te glorificamos porque nós sabemos que as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Nós te glorificamos porque nós sabemos que estamos de pé pela sua graça e não estamos no inferno pela tua misericórdia. Não há nada de bom em nós que possa ser aproveitado pelo Senhor. Não há nada que preste em nós que o Senhor possa se orgulhar. Mas existe em nós uma coisa que pode ser que mexa com o teu coração: a vontade de fazer a coisa certa, a vontade de viver do jeito certo e a vontade de conduzir a tua presença com a devida reverência que o Senhor merece. Então, meu Pai, sonda a cada um de nós aqui, porque todos nós aqui somos templo do teu Espírito Santo. E sendo o templo do teu Espírito Santo, a arca habita em nós. E se a arca habita em nós, nós precisamos honrar a arca, honrar a tua presença.